Você sabia que ele tinha se inscrito no BBB? Sabia que ele já tinha se inscrito no BBB 1 ano, né? Foi até uma certa fase, ele sempre dividia isso comigo, ele sempre falava, pô, olha aqui e tal, respondeu isso pra mim, pediu pra fazer tal coisa e tal, porque tem um processo seletivo ali, né? Que durou alguns meses. Aí ele acabou não avançando, e no ano seguinte, que foi o que ele entrou, né? No ano passado, no caso, né? Que ele avançou nessa inscrição, ele foi comentando comigo e tal. E aí foi quando ele fez a entrevista no Rio e tal, ele me contou como foi, a gente trocou essa figurinha e eu sempre incentivando ele, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí a gente passou o Natal juntos e tal. E aí ele me escolheu para ser procurador dele, né, para cuidar de tudo pra ele. E eu tava com ele no dia que eles chamam de captura, né, quando ele foi capturado lá pelo pessoal da Globo. Até esse dia da captura, que o Rodrigo sai de casa e vai pro BBB 22, quem era o Rodrigo pra você? Como você definiu o Rodrigo? Cara, eu acho que o Rodrigo não mudou muito. A relação comigo não mudou, tá? Mas o Rodrigo, ele sempre foi um cara determinado. Tá? Em relação à vida dele em si, ele sempre foi um cara determinado. Eu acho que pela forma como a gente viveu, cresceu e teve que buscar, a gente sente que a gente não tem retaguarda. Não tem um pai e uma mãe ali pra segurar a bronca se não der certo na nossa vida, entendeu? Não tem pra onde voltar. Na verdade, não tem pra onde voltar, tem que só ir pra frente. Então, ele é um cara bastante determinado, ele é muito obcecado em conseguir vencer. E o que ele queria? Ele te contava como irmão? Falava, eu quero isso. Você não sabia? Ele tinha alguns objetivos. Tinha até objetivos políticos e tal, porque acho que depois isso passou pra ele e tal, mas ele sempre gostou dessa questão de ser famoso ou de viver da mídia e tal, estar na mídia. Isso sempre o cativou. Não sei se era o sonho dele, mas o cativava, né? E o BBB era uma porta ali, né? E ele não sabia também da projeção, da dimensão que isso traz depois que você participa de um reality desse. E aí ele antes do BBB, ele trabalhava muito bem. Ele era um dos melhores da empresa dele, na função dele. E ele estava bem, ele estava feliz ali. E era isso que ele queria, crescer cada vez mais na função, ganhar mais dinheiro, enfim. Mas a parte midiática o cativava. Por isso que ele se inscrevia no BBB. E aí quando ele saiu, aquilo deu um boom muito grande. Ele começou a entender, a assimilar aquilo e tal. E eu acho que aí agora o sonho dele de fato se concretiza aí, né? De viver disso agora, somente, né? Não voltaria mais para o mercado de trabalho. Acho que agora ele vai focar e só ficar focado na questão da carreira dele de não sei como que muitas pessoas chamam de modelo, influencer ou, né? Enfim, artista, enfim, mas eu acho que é no meio artístico, vamos dizer assim, que ele quer se manter. Durante o programa, então, você estava com a procuração, ele foi a pessoa que de alguma maneira teve a oportunidade de ganhar essa projeção nacional e te escolheu para do lado de fora falar por ele. Uhum. Como foi organizar as coisas da vida do Rodrigo aqui do lado de fora durante o reality? Quando foram capturá-lo, a pessoa que o capturou me chamou e falou assim, olha, eu vou te dar um conselho. A vida para você vai mudar, vai ser muito mais conturbada. É muito mais intenso para você do que para quem está indo pro BBB. Porque lá ele sai de rede social, ele simplesmente vive a casa ali e acabou. Você não. Além de ter a sua vida, né, para tocar, você vai ter que cuidar da vida dele e vai ter muito hater, vai ter muito isso, muito aquilo, esteja acostumado, muita gente tentando entrevistar, muita gente tentando saber de alguma coisa, enfim, tem que administrar isso. Então realmente foi uma loucura, né? Eu ainda estou, né, estava e ainda estou em obra, que é uma loucura para quem faz já sabe como funciona. Tem uma startup. Obra, você fala, você está fazendo a minha casa. Sua casa. Tem uma startup, tem um escritório e é uma mulher grávida. E eu nem tinha terminado o enxoval ainda. Mas beleza, vamos lá. Chamei uns amigos em casa, fizemos uma plaquinha, tinha mousse e tal, não sei o quê. E quando ele entrou, quando eu vi ele pela porta ali e tal, cara, eu senti um orgulho, tipo, que eu não sabia que eu sentia, sinceramente. Eu marejei o olho e falei, cara, é meu irmão. E o bicho é bonito. Eu falava isso, o bicho é bonito. Tem filmagem até que eu falo, que cara bonito, não sei o quê. E eu comemorava as vitórias dele e tal, e foi muito intenso. A gente acaba se envolvendo muito, porque é uma pessoa que você ama ali. E quando você vê alguém xingando ali na internet, aí você vai pra cima, você fala, olha, tá errado isso daqui, não é bem assim, né? E aquilo foi me envolvendo, e ele acabou ficando 15 dias. A minha mulher falou assim, poxa, claro que pro seu irmão não é bom, mas pra nossa vida foi 15 dias só.
Porque imagina 3 meses assim, né? Meu filho ia nascer, eu nem ia nem ver, porque eu só fiquei focado na vida do Rodrigo. Então eu tive que pagar as contas dele, porque são vencimentos diferentes, ainda tem as minhas, e obra é muita coisa. Então eu tive que me programar para cuidar das questões financeiras dele, cuidar do apartamento, enfim. Como ele acabou ficando 15 dias, eu paguei as primeiras ali e o resto ele assumiu, né? As redes sociais dele eu tinha senhas e tal, mas eu não fazia publicações, que tinha uma agência que fazia para ele, a gente trocava figurinha com a agência, validava uma coisinha ou outra, mas as decisões maiores eram deles, né? A arte, tudo era com eles. Às vezes a gente acabava até divergindo de alguma coisa, entrando em algum embate e tal. Vocês tiveram tempo para procurar uma agência? Porque tudo foi... Ele era pipoca. Então, em dezembro, né? Porque assim, quando faz aquela questão do que eles chamam de... Não sei se é raio-x, que eles chamam lá no Rio de Janeiro, de que você vai para entrevista lá com os diretores, Boninho, etc. Então, quase que você está dentro, né? Então, assim, você tem que esperar que... Você já tem que se programar, se preparar. E isso acontece ali em novembro, dezembro, normalmente. Uhum. E ali você já tem que entender, poxa, se for chamado tem que estar tudo pronto, né? Porque eles não falam para você, olha, eu venho te buscar. Qualquer coisa a gente liga. RH, entendeu? E aí ele começou a se preparar, e aí ele conhecia pessoas em São Paulo, tal, indicaram para ele uma agência, tal, ele trocou uma ideia, foi, conversou, a gente veio para cá, eu vim com ele, fez uma sessão de fotos rápida para ter algum material, conversamos, assinou o contrato. Você ajudou na escolha? Não. Foi tudo ele? Não. Só analisei contrato para ele e vim acompanhá-lo. Mas foi tudo ele que foi atrás, porque ele conhece muita gente, né? Ele tem um network legal e tal, então indicaram para ele. Eu acho que ele já conhecia, talvez, a pessoa de vista, ou ele já conhecia uma pessoa que era muito amiga desse empresário, enfim. A história em si, eu não sei como que foi. Eu sei que ele fechou já de cara. E aí foram essa agência que cuidou dele, da imagem dele durante o programa. E é muito importante realmente que se tenha. Hoje, nenhum pipoca, ainda que seja pipoca, vai sem uma agência. Ou uma equipe, ainda que seja dos seus amigos, mas que formam realmente uma equipe e fica focada, dedicada para proteger e te ajudar, né? Então você teve que dar o suporte ali também, mesmo tendo uma agência, você estava presente. Sim, e o contato da Globo era só comigo. Não era com o empresário, porque quem tinha procuração era eu. Inclusive, eu tive vários embates com a Globo, peguei algumas brechas no contrato ali, porque eles falavam, não pode fazer isso que vocês estão fazendo. Eu falei, pode sim. Tipo? Postar vídeo, por exemplo, não pode editar vídeo, né? Você não pode editar o vídeo, você tem que pegar o vídeo oficial e você não pode editá-lo, pegar 10 segundos daqui, 10 segundos daqui, encaixar e mudar contexto. E você pode colocar até 2 minutos de vídeo, 2 vídeos de 2 minutos, de até 2 minutos. Só que no contrato, eu peguei uma brecha que não estava explicitamente isso, não estava expressamente dito que só podia ter um limite de 2 vídeos, mas um limite de 2 minutos. Diários? Não, acho que era por hora, alguma coisa assim. 2 vídeos de 2 minutos é uma coisa, 2 minutos de vídeo é outra coisa. Eu posso pegar 10 vídeos dentro de 2 minutos, sem edição, então eu posso fazer. E a gente começou a trabalhar assim. E aí a gente teve uma reunião lá, e tá com a Globo, não sei o quê, e aí acabaram até mudando o contrato para outras, pro resto, porque realmente estava errado ali. Então assim, sempre eu defendi, briguei por ele, fiz o que eu tinha que fazer no meu papel ali, eu fiz até mais. Mas é questão de, é o que eu te falei, quando você vê o seu irmão... Você defendeu ele com unhas e dentes. Você sabe disso, né? Você defendeu. Defendi, sem dúvida. Ali você virou uma chavinha que era, eu preciso garantir que vai ficar tudo bem aqui do lado de fora. Sem dúvida, né? Porque para ele acontece só o que tá ali no BBB, pra gente acontece todo o resto. Além do BBB, tudo que tá aqui fora não para, né? E é uma febre, né? Reality show é uma febre. Então, quem é o participante, querem saber tudo do participante, querem ir atrás, querem isso, querem aquilo, querem informação, querem entrevista. E tem uma entrevista que eu fiz com o Léo Dias, que é importante pontuar isso, se você me permite. Claro. Essa entrevista, porque assim, ele tinha ganhado o Primeiro Anjo. Tem até um vídeo no meu Instagram disso, como eu comemoro e como eu desligo o vídeo, eu continuo comemorando, porque foi muito emocionante como ele ganhou. E aí ele passou essa primeira semana muito bem, e na segunda semana, e ele, aquele ímpeto de ganhar, e ele tem uma frase muito bonita que ele fala até acho que é pro Abravanel. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Né? Isso é a filosofia de vida dele. E aí estavam colocando ele como paranoico, como louco, olha, né? Só fala de jogo, não sei o que lá e tal. E eu falei assim, poxa, mas
ele não é paranoico e louco, assim, ou se você acha que ele é paranoico, não é de graça. Tem um contexto aqui, ó, familiar aqui, que o fez ser assim por proteção, por defesa, por insegurança mesmo, né? Não é... Poxa, ele não é uma pessoa que simplesmente é paranoica por ser louco. E foi quando o Léo Dias, muita gente entrou em contato para fazer uma entrevista, e eu falei, bom, o Léo Dias, vamos ver, eu acho que vai ser bacana. E a entrevista era para ser antes da formação do Paredão. Só que o Léo Dias, ele fez uma cirurgia, não sei se era de emergência ou programada, mas ele estava internado aqui em São Paulo e tal. E aí a entrevista acabou sendo na segunda-feira pós-formação do Paredão. Aí o meu irmão já estava no Paredão. Aí eu falo da questão familiar e tal, falo da questão do Rodrigo no jogo, enfim, mas eu tento contextualizar que não é bem assim, olha, não é paranoico. Tem um contexto aqui, vamos olhar o lado humano da coisa, né? Aquilo repercutiu bem no YouTube, no Instagram e tal, mas eu não acho que faria alguma diferença na votação em relação a tudo que todo outro contexto, né? Famosos pedindo a sua saída e tal. Mas é interessante, porque não pela minha entrevista, mas pelo Rodrigo mesmo, pelo seu modo de ver o jogo, a análise dele, a leitura dele foi muito boa, né? Ele ficou 15 dias, mas ele leu o jogo praticamente inteiro, né? O que aconteceu depois, ele já tinha cantado a bola. E ele foi o participante que, se você somar a votação dos dois concorrentes, ultrapassam ele no paredão. E eu acho que não teve isso mais. Todos os outros saíram com uma votação grande. Então, eu acho que ele foi bem e tal, mas ele foi ele. Ele foi um jogador despido. Ele foi nu. Ele foi inseguro. Às vezes, insistente demais naquele assunto. Mas ele é assim. Esse é o Rodrigo, entendeu? Quando ele sai, ele não sai... Ele sai dividindo opiniões. Eu, por exemplo, fui um que torci pra ele ficar. Eu torcia pelo jogo, eu torcia pra ficar porque dava graça. Mas dividiu opiniões. Ele não saiu tão querido. Ele não tinha... Na minha opinião, ele não tinha 30% assim, da popularidade que ele tem hoje. Porque hoje ele, de fato, tem muita gente que gosta, que torce, que acompanha. Não estou falando só em seguidor, estou falando em relação à aceitação. Porque eu cheguei a estar em eventos com o Rodrigo e eu via que tinha muita gente que chegava perto e queria, mas eu via que tinha gente que fazia assim, ele não, como se ele fosse um vilão da edição. O que, na minha opinião, ele era um bom jogador e sempre vi ele ali bem posicionado em relação à estratégia de jogo. Mas ele não sai tão querido assim. Nem quem ganhou saiu, né? Então, eu acho que você não vai agradar todo mundo, entendeu? Mas você tinha consciência disso? Não, a gente sabe, né? A gente, estava ali intenso na internet, ali o tempo todo, Twitter, Instagram, tudo, né? Sites de fofoca, etc. Então, eu estava acompanhando. Eu acho que ele teve algumas falas infelizes, não por maldade, mas por uma questão de, uma palavra... Determinado demais, não é? Você falou que ele é determinado, ele estava ali focado em fazer o negócio acontecer. Não. E a edição também ajuda, né? A edição... Tem que ter um personagem ali pra... A edição, inclusive, foi muito pró-Rodrigo. Para ele, os primeiros 15 dias foram a edição. Pode pegar, a edição é dele. E quando a edição é de um participante, é porque o programa quer esse participante lá. Ela não quer queimá-lo, pelo contrário. Entendeu? Ela fez de tudo para que ele... você acha que a edição era favorável ao Rodrigo? Sem dúvida. Foi o público que não... Sem dúvida. Quem foi que atrapalhou essa caminhada aí? Cara, vou te dizer uma coisa. Quando a Anitta falou bem dele, em poucas horas ele ganhou 600 mil seguidores. Mas ela não falou só bem dele. Então, são situações que, tipo... Exato, tem isso também. Né? Então, se você não tem um peso pesado desse, como uma personalidade como a Anitta, por exemplo, uma influenciadora como a Anitta, se ela não, por exemplo, ela não fala, vamos tirá-lo, e aí outros seguem a mesma linha, vamos tirá-lo, famosos, né? Tanto que o programa agora também mudou, né? Durante o programa ali, mudou, não podia mais fazer torcida contra os participantes, né? Então a equipe do participante não poderia falar, vamos votar no Matheus. Vamos tirar o Matheus. Se o Matheus lá dentro, por exemplo, não falou, olha, eu quero que a minha equipe faça isso. Eu quero que saia tal pessoa. Porque todos os participantes, também, a equipe dos participantes, viram ali um caminho que era mais fácil tirar o Rodrigo que estava sendo cancelado e pediram para votarem nele. Inclusive pessoas que lá dentro ele era amigo.